Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje vai ver aqui o nosso guia de compras de placas de vídeo do mês de março, tá? Esse quadro que a gente faz mensalmente, tá? Onde a gente pega aqui os valores médios das placas de vídeo em várias lojas no Brasil e a gente mostra para vocês como tá o desempenho e quais são as melhores placas para vocês comprarem, tá? Eu acho que vamos direto para a tabela aqui e a gente vai conversando conforme a gente vai olhando aqui os dados, tá? Vale lembrar também que eu já disponibilizei todas as informações já no dia 3, né? Então há 3 dias atrás, eu tô gravando agora no dia 6, né, lá no nosso Discord, discord.gg/shipyard, tá? Muito obrigado a todas as pessoas que estão participando lá, tanto do nosso fórum quanto do nosso Discord. Um grande abraço a vocês, tá? Nos vemos lá daqui a pouco, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui a nossa tabela de preços de placas de vídeo, tá? Eu vou começar com os disclaimers que eu sempre faço, tá? Vou começar com os disclaimers que eu sempre faço, tá? E se não quiser ver os disclaimers, pula para esse tempo que tá aí na tela, tá? Olha só, então a gente tem aqui, deixa eu tirar aqui a 4060 Ti, que a gente estava brincando, fazendo uma estimativa de possível preço e desempenho dela, tá? Mas olha só, o que vocês têm que entender aqui nessa tabela, para você que tá olhando daqui a pouco, talvez pela primeira vez esse quadro. Essa média de frames aqui, tá? Quer dizer que eu peguei de 10 sites diferentes, tá, galera? Eu peguei esse resultado de 10 sites diferentes e eu tô mostrando eles aqui para vocês. Então eu peguei Tons, Hardware, Gamers, Nexus, Hardware Unboxed, Guru 3D, diversos sites, todos gringos, nenhum site brasileiro, tá? Já para não, né, para não incomodar ninguém, assim por dizer. Eu peguei aqui 10 sites diferentes e fiz aqui um banco de dados com a média dos desempenhos, tá? Vale lembrar que os resultados baseados aqui são sem DLSS, sem Ray Tracing, tá? Então somente jogos em rasterização. Todos os resultados que tinham em DLSS Ray Tracing eu acabei não colocando aqui, tá? E o preço das placas de vídeo que estão aqui no canal, nessa tabela aqui, são o preço médio, tá? Então eu peguei diversos sites, tem algumas placas que eu peguei de 3 a 5 sites diferentes, tá? Somei os 5 valores e fiz a média, fiz dividido por 5. Portanto, a gente já consegue deduzir que todas as placas aqui, tanto do time verde, time azul e time vermelho, todos os preços dessas placas, sim, todas elas têm preços menores no mercado. Pois eu não peguei o menor valor, eu peguei o valor médio. São coisas um pouco diferentes, tá? Então, e aqui no final eu botei o CPF, que seria o custo por frame, né, de cada uma dessas placas, e em negrito eu marquei aqui as placas que tem o melhor custo por frame. Mas vamos dar uma olhada aqui, já porque eu preciso também comentar outra coisa, tá? 3090, 3090 Ti e 6950 são placas que eu não vou mais atualizar nessa tabela. Muito em breve essas placas vão sumir daqui. Essas placas já tem pouquíssimas e pouquíssimas unidades no mercado. Para quem olhou aqui de fevereiro e janeiro, o preço das placas vem subindo na 3090 e 3090 Ti, por ter pouquíssimas e raríssimas unidades. Quando a placa fica rara, por incrível que pareça, mesmo não valendo a pena o custo por frame dela, ela acaba subindo o preço no final da vida útil dela, principalmente essas placas aqui ultra top high-end Mega Blaster, né? Então isso sempre acontece, já faz 12 anos que eu faço isso, eu sei um pouco como acontece isso, tá? Mas então tá, essas placas aqui estão com, com queda de 100%, porque eu não vou mais atualizar elas, tá? Então vamos dar uma olhada agora de como que ficou aqui o preço das placas, tá? A 4090 subiu 0,9%, a 4080 e 4070 Ti tiveram leves reduções de preço. Se a gente for olhar aqui, a 4080, ela vem de uma decrescente aqui no valor constante, né? Ela foi lançada lá a R$10.700, 9.700, que é quase R$1.000 de um mês para o outro, né? E aqui já caiu mais de novo, então ela vem caindo aqui, o preço vem se ajustando ao mercado, tá? Vale lembrar que o dólar também nem foi um influenciador tão grande. Aqui embaixo a gente tem o valor do dólar, quanto que estava no dia que eu fiz essas análises aqui, tá? A 4070 Ti foi lançada a 6.900, isso aqui é o valor médio, né? Daí foi para 6.500, agora 6.300, deu uma ajustadinha aqui no valor, caiu mais 3,5%, tá? Então a gente tem aqui a 3080 Ti, que caiu 10% o valor, tá? São placas aqui que, novamente, essas placas aqui, galera, a 3080 Ti, 3080, elas já estão sendo esmagadas, entre aspas, né, pelo lançamento da 4070 Ti. Elas já não estão fazendo mais tanto sentido, tá? E assim que lançar a 4060 Ti, que a estimativa dela é ser cerca de 150 frames, estimativa, tá? Ela vai esmagar o preço da 3070, 3070 Ti e tal, né? Então, só pra vocês entenderem, né? As placas lá de cima estão esmagando as placas de baixo, e quem acompanha o nosso trabalho aqui há um tempo sabe que eu cantei a pedra lá atrás que essas placas aqui todas seriam lançadas com preço muito mais alto do que o normal, porque assim venderia os estoques das outras placas
antigas e da geração passada, tá? Isso aconteceu na NVIDIA, aconteceu na AMD também. Cantei a pedra lá atrás, foi exatamente o que aconteceu, tá? Então a gente tem aqui 10% de queda na 3080 Ti, a 3080 aumentou 1%, a 3070 Ti caiu, a 3070 Ti aqui vem caindo bastante, né? 4800, 4800, 4700, 4500, ela vem caindo sempre. A 3070 e 3070 Ti aqui, eu acho que por daqui a pouco pressão também do AliExpress. Acho que poucas pessoas comprando essa placa dentro do Brasil tem forçado as lojas a dar uma baixadinha no preço, tá? Aqui a 3070 subiu cerca de 2%, a 3060 Ti, que é uma das melhores placas aqui da geração 3000, é um dos melhores custos-benefícios já há bastante tempo, caiu 0,5%, né? 3060 e 3050 subiram aqui levemente, tá? Mas mesmo assim, do time verde, as 3 melhores placas em relação a custo por frame para te jogar em Full HD acima de 60 frames são 3050, 3060 e 3060 Ti, tá? Aqui do time azul, eu tenho um disclaimer para fazer para vocês também, que eu ainda não peguei o desempenho dessas placas, tá? Porque muitos dos sites que eu peguei para alimentar o banco de dados aqui, muitos desses sites não receberam as placas da Intel. E não é todo mundo que faz igual a Chipart, que compra placas de vídeo, que gasta o nosso dinheiro para comprar placas, né? Mesmo o pessoal tendo CPM 10 vezes maior e tendo maior possibilidade de comprar placas lá fora, o pessoal acaba não comprando essas placas para fazer análise, tá? Mas eu vou ter que alimentar isso aqui de alguma forma ou de outra, mesmo que for daqui a pouco com 5 sites apenas diferentes, tá? Mas o preço está aqui, né? O preço está aqui, a ARC A770, 3200 já caiu para 2900, então caiu 9%. Vale lembrar que essa ARC A770, até anotei aqui embaixo, que tem uma loja vendendo ela por R$ 2.199, tá? Tem uma loja vendendo ela por R$ 2.199, então ela teria uma queda de preço de 30%. Mas, novamente, como é uma média de preços, eu não posso pegar o preço menor apenas, tá? Até porque seria tabela diferente, seria menores preços que eu achei no Brasil, e não é, preço médio, tá? Então, aqui, a ARC A750, né, caiu aqui 19%, a ARC A380 caiu 9%. Essas placas aqui tem que cair mais uns 15, 20, 30, 40, 70% para elas valerem a pena. Quem está acompanhando os drivers da Intel sabe que os drivers aqui estão muito ruins. Essas placas da Intel eu não recomendo, tá? A não ser que tu seja um reviewer e vai comprar elas para fazer análise ou algo do tipo, tá? Eu até levanto uma questão aqui para você sobre essas placas da Intel, tá? Que vocês têm que analisar uma questão. Ver quem recebeu as placas da Intel, o que eles falam, e ver quem comprou as placas da Intel, o que eles falam. Tem uma leve discrepância aí de opiniões entre essas duas possibilidades, tá? Então a gente tem aqui agora as placas da AMD, tá? Os dois lançamentos aqui da série 7000, ambos caíram o preço, 5,8% e 3,8%, tá? A 7900 XTX e 7900 XT, ambas caíram um pouco o preço, tá? Aqui a 7900 XTX era 9.300, caiu para 8.100, subiu para 8.500, e agora caiu para 8.099, tá? Eu fico na dúvida se isso aqui lá fora, não sei se vocês sabem, mas a 7900 XTX já chegou a ter corte de preço de até $100, tá? Então, talvez a gente tá começando a sentir esse reflexo aqui dentro do Brasil, tá? Então, essas placas, a tendência delas é cair um pouquinho a mais, até porque o custo por frame delas não estão tão competitivos, né, para competir aqui com o time verde. O time verde tem algumas coisinhas ali que podem fazer com que tu compre mais o time verde do que o time vermelho, né? Isso aqui eu acho fantástico, né? O preço dessas placas aqui eu acho fantástico, porque muitas pessoas falaram que a AMD ia salvar o mercado de placas de vídeo, que a AMD ia vir com preços competitivos, e tá aí, placas de mais de R$8.000 que, né, não vou falar mais nada disso, porque quando eu critico a AMD eu tô sendo pago pela NVIDIA para falar isso, né? Até eu queria levantar um off-topic aqui, que a própria AMD falou que os drivers deles dão problema. A própria AMD falou, nossos drivers podem crashar os PCs de vez em quando. Mas provavelmente foi a NVIDIA que pagou pra AMD falar isso, né? Porque quando eu falo, eu estou sendo pago pela NVIDIA. Então se a própria AMD assumiu que os drivers deles são ruins, provavelmente teve pagamento da NVIDIA para falarem isso, né? Mas brincadeiras à parte, a 6950 XT tá aqui, não vai ter mais o preço dela. A 6900 XT é uma outra placa que eu provavelmente muito em breve vou parar de analisar o preço dela, mas enquanto tiver em diversas lojas, eu vou continuar pegando o preço dela. E esse aqui é o caso, a 6900 XT, ela tem em diversas lojas ainda, e tá o preço dela aqui num declínio constante nos últimos meses, tá? A 6800 XT, que eu particularmente não entendi porque o preço dela subiu, não sei, talvez porque tá parado em estoque, não consigo entender, na verdade eu não consigo entender porque o preço da 6800 XT subiu.
eu sei que tem muita gente comprando essa placa do AliExpress, tá? A 6800 aqui, né, que é uma placa bem interessante, caiu 15% o preço médio dentro do Brasil. A AMD sempre faz isso, né? Eles diminuem muito o preço de uma das placas dessa placa. Vocês podem ver. Eu acho que mês que vem a gente vai ver isso. O preço da 6800 vai subir e o 6800 XT vai descer, tá? Vocês vão ver que vai se equilibrar ali. Eu acho que conforme o estoque vai se equilibrando, né? Mas tudo bem. A 6750 tá aqui também, caiu 5%. Essa queda de 15% na 6800 aqui é uma queda bem grande, né? Aqui todas as outras placas da AMD aqui a partir da 6700 XT até a 6500 aqui, todas elas tiveram subidas de preço, né? A 6500 XT subiu 11,5 por algum motivo, e a RX 6400, que é uma placa que não alcança Full HD 60, caiu 7% o preço, tá? Então, cara, temos aqui diversas coisas legais. Nós temos aqui as placas em vermelho aqui estão com o custo-benefício melhor do lado da AMD, tá? Então é a 6600M, 6600 e 6500 XT, né? Todas que alcançam Full HD acima de 60. A 6600M eu preciso falar para vocês que não tem banco de dados dela, é apenas baseado nos meus resultados, porque os sites da gringa não testaram a 6600M, tá? E a 6800 XT aqui, ó, até comentar aqui, o preço dela subiu um pouco, ela tá em falta, tá? Agora que eu anotei aqui, pouquíssimas lojas têm ela no Brasil, tá? Vamos dar uma descida aqui pra gente ver como é que ficou o preço e os custos por frame aqui em Quad HD, antes a gente estava em Full HD. As melhores placas para Quad HD acima de 60 frames, 3050, 3060 e 3060 Ti. Aqui que tem o melhor custo por frame para jogar em Quad HD acima de 60. Se você quiser acima de 120, se você quiser acima de 144, se quiser acima de 160, aí você bota pause e você pode tirar suas próprias conclusões aí de quais são as melhores placas, tá? Já do lado vermelho da força aqui, 6750, XT, 6700 e 6600M são as melhores placas para Quad HD acima de 60 frames, tá? Então, bota pause, tira uma print ou olha lá no nosso Discord que tem todas essas prints também, tá? Agora falando aqui, eu quero mostrar para vocês em 4K, tá? Em 4K nós temos aqui as melhores placas do time verde, a 3080, 3070 e 3060 Ti. Essas são as melhores placas para 4K 60 frames do time verde, tá? E no time vermelho, 6900 XT, 6800 XT e 6800 são as... são isso? São as melhores placas 4K acima de 60. Mas André, eu vi que tem custos por frame aqui mais baixos. Sim, mas eles não alcançam 60 frames aqui em 4K. Então a linha de corte é 4K 60 frames, tá? Então, tipo, aí você pode analisar e ver quais são as mais interessantes para vocês, tá? Galera, eu acho que era isso sobre o mercado de placas de vídeo atualmente, tá? Alguns preços subiram, alguns outros preços baixaram. Com o lançamento de uma possível 4060 Ti, deve apertar o preço das 3070 Ti, que ainda tem bastante dessas placas em estoque, tá? Gostaria de saber de vocês aí de casa, cara. O que vocês acham desse quadro? Vocês gostam dessa comparação de preços? Quais os testes que vocês querem olhar? Deixe feedback nos comentários aqui embaixo, que a gente volta aí com mais testes, com mais análises para vocês aqui no canal. Espero que tenha ajudado alguns de vocês aí de casa a acharem quais são as melhores placas para vocês comprarem, quais são as placas que valem a pena e que não valem a pena nesse momento dentro do mercado, tá? Um grande abraço a todos vocês, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.